Olá a todos, bem-vindos a mais uma ação de apresentação ou de esclarecimento, como queiram chamar, relativamente ao sistema de autodiagnóstico Connex. Hoje vamos falar sobre programações avançadas, tais como programação de chaves, programação de uma unidade de ABS, quando se troca também uma unidade de airbag, o que fazer, e até outro tipo de configurações. O meu nome é Nuno Caetano e pertenço a esta casa já desde 2003. Quando falamos em programações ou adaptações, por exemplo, mesmo que seja uma troca de injetores, ou principalmente se estou a configurar uma rede CAN ou configurar alguma função numa unidade, temos de ter atenção a uma coisa. A voltagem da bateria do veículo tem que estar estável, tem que estar acima dos 12 volts e meio, independentemente de qual energia consumida. Por isso, para tal, neste caso eu liguei um equipamento de fonte de alimentação que tem mesmo a função diagnóstico e programei para 13 volts, ou seja, para obrigar a que a bateria do veículo se encontre neste momento a 13 volts, independentemente de qual a amperagem consumida. Neste caso, no caso do aparelho em questão, estamos a falar de um Dr. Charge 130, estamos a falar que ele permite até picos de 130 amperes, mantendo a voltagem ao terminal da bateria. Ora, neste caso, vamos começar por selecionar a viatura. Optei pela seleção manual, em que escolho a marca, Citroën, neste caso o modelo, é uma C4 Picasso, carroceria de 2006. Vamos à procura do código de motor, neste caso é um veículo diesel 1600 HDI. A Peugeot e a Citroën têm uma coisa muito boa, é que no número de chassi tem o código de motor. Se virem aqui e contarem no número de chassi o 6º, 7º e 8º dígito, vão ver que neste caso é 9HZ. Isso significa que o código de motor desta viatura é o 9HZ, que é o que vamos selecionar agora. Vamos entrar então no nosso menu de diagnóstico. Ora, neste caso já tenho a chave ligada, a máquina ligada à ficha de diagnóstico. Vamos supor uma situação, vamos supor que tinha trocado, por exemplo, a unidade de ABS desta viatura. Estas viaturas, geralmente, quando avaria a unidade de ABS, nem sequer dão sinal de partida do motor, até porque a rede CAN ABSI comunica com a unidade do motor através da unidade do ABS. Por isso, se esta não se encontrar, é impossível haver comunicação. Quando é montada uma unidade de ABS nova, esta tem que ser programada. Vamos então aqui entrar em comunicação. Aparece um aviso, atenção que este tipo de unidades, se formos fazer um teste de estrada a partir dos 10 km/h, deixam de comunicar com a unidade de comando. Isso tem a ver com o sistema de segurança da própria unidade, só para não nos admirarmos dessa situação. Entramos então em comunicação. Vamos ver se temos erros. Temos acesso à leitura de parâmetros, como é óbvio. Executar ativações para ver se está tudo bem ou não. Por exemplo, vou ativar a bomba do ABS só para verificar se esta se encontra a funcionar corretamente. Bomba de pré-envio. Até é audível, neste caso, a bomba a trabalhar. Por isso confirmamos que se encontra a operar corretamente. Do mesmo modo que eu nos parâmetros, caso tivesse alguma avaria de um sensor de roda ou uma coisa assim, podia verificar também, independentemente, o valor das 4 rodas. Vamos neste caso àquilo que nos interessa, que é os ajustes. Nos ajustes, como podem ver aqui, temos desde calibração do sensor de ângulo de volante, calibração do sensor de aceleração longitudinal, purga do sistema de ABS, por exemplo, quando é trocado o óleo dos travões, ou, neste caso, quando é aplicado uma unidade nova de travagem, e registro de definição da unidade. Vamos entrar então neste menu. Volto a relembrar que, aliás, mesmo a máquina avisa, a bateria tem que estar totalmente carregada, o veículo não pode estar em modo económico para fazer essa situação. Ignição ligada, motor parado. É sempre muito importante lermos as indicações que a máquina nos está a dar. Até porque aqui estamos a falar de uma parte de configurações que nos pode trazer problemas caso se fique mal configurado. Ora, temos aqui a configuração de qual o tipo de motor, em que eu podia chegar aqui e alterar, e tenho aqui vários códigos de motor que são permitidos por esta unidade de comando. Encontro também o modelo, inclusivamente o tipo de pneu instalado, o tipo de jante e o tipo de pneu
porque isso também vai influenciar a travagem e o sistema de auxílio à paragem do veículo, ou seja, saber qual a definição de como vai contar a velocidade, de como vai atuar a sensibilidade de travagem, também depende do tipo de pneu instalado. E aqui podemos fazer essa alteração. Também, qual é o tipo de caixa? Neste caso, está a dizer que é uma caixa manual controlada de 6 velocidades, ou seja, porque isto usa aquelas caixas robotizadas, basicamente é uma caixa manual, mas depois robotizada, que é condução à esquerda e sem suspensão pneumática. Se tivesse suspensão pneumática também já seria de outra maneira. Depois de configurar da maneira como queria, teria que fazer então guardar definições e ok, memorizar nova definição. Sim, a unidade está neste momento a fazer a regulação. Apesar de eu não ter mexido em nada, para a unidade foi como se eu estivesse a reescrever essa informação novamente. Aparece já a operação terminada com sucesso. Faço OK. Verificar sempre se tenho ou não avarias depois de fazer o processo. E está concluído. Vamos agora encarar outro cenário. Esta viatura esteve envolvida num sinistro, dispararam os airbags, foi necessário a substituição tanto dos airbags que dispararam, bem como da unidade de comando, e agora é necessário fazer a configuração. Então é assim, antes de retirarmos a unidade de comando velha, devemos primeiro ler qual a informação nela contida, ou seja, quais são os airbags que estão programados. Vamos então entrar em comunicação. Não nos podemos esquecer aqui de uma coisa, aqui há uma responsabilidade civil e legal de fazermos tudo bem, ou seja, programarmos todos os airbags que vêm originalmente no veículo. Por isso, devo sempre selecionar parâmetros e, neste caso, selecionar os parâmetros completos. Para quê? Para ter acesso a toda a listagem de o que é que está ativo e não ativo na unidade. Por exemplo, tenho um airbag nível 1, airbag nível 2, se tenho airbag do passageiro, se tenho pretensores. Melhor maneira de memorizarmos isto antes de trocarmos a unidade velha para a unidade nova. Puxo aqui a barra de estado e vou à tecla de impressão. Memorizava a matrícula. Neste caso vou pôr só XXX ou ZZZ. Ok. Seguinte. E então tenho aqui um relatório da viatura com o descritivo do que é que está presente e não presente. Posso fazer guardar no equipamento, mandar imprimir ou enviar por e-mail. Neste caso, depois de ter colocado a unidade nova, iria então a ajustes e que tenho desbloqueio de grupo e bloqueio de grupo e configuração de centralina. Entraria então em configuração de centralina, avisa-me novamente que a ignição tem que estar ligada, motor parado, bateria totalmente carregada e o sistema não pode estar em modo económico. Ok. Programar airbags dianteiros, pretensores, airbags laterais. Entro no menu e tenho aqui a configuração, em que vou, por exemplo, airbag de passageiro nível 1. Entro e vou definir se está presente ou não presente. No final do procedimento tenho sempre o guardar definições. Para quê? Para ficar concluído o processo. Neste caso vou cancelar, vou fazer aqui o terminar. No final de estar programado, apesar de já não ter avarias depois em memória, de falta de configuração, por aí fora, continuo com a luz do airbag acesa. Porquê? É necessário eu efetuar o desbloqueio de grupo para que a unidade passe a estar em prontidão de disparo. A partir daí, o nosso processo de programação está concluído. Devemos verificar apenas se permanece algum erro na unidade e até fazer uma busca global por todo o sistema para ver se não há nenhuma avaria na cana, se não há nenhum defeito que possa impedir o correto funcionamento da viatura e podemos entregar depois, então, gerar o relatório e entregar a viatura ao cliente. Outra coisa que muitas vezes é necessário, porque perde-se a chave, perde-se o código de chave, não se tem acesso a isso, é quando precisamos programar uma chave, ter esse código de chave. Infelizmente, como é óbvio,
A máquina não consegue ir buscar esse código de chave a todas as viaturas, mas já tem uma grande gama de viaturas em que permite fazer essa função, que é uma função opcional. Aí entramos nas funções especiais e depois em PUK, Pin Unlock Key, ou seja, em que a unidade vai fornecer à unidade de diagnóstico qual é o código de chave que é necessário para ser programado. Isto, por exemplo, dá muito jeito. Imaginemos nesta viatura, se o dono necessitasse de mais uma chave e tivesse partido o código. Por exemplo, estou-me a lembrar dos Opels, os Corsas, os 1300 CDTIs, muitas vezes até para apagar a avaria do óleo de motor degradado é necessário introduzir o código de segurança de chave e aí também conseguimos com a máquina obtê-lo caso o cliente já tenha perdido o cartão com o CarPass. Mas vamos neste caso exemplificar. Então vou selecionar, neste caso, Johnson's Control, leitura de PIN code, BSI. Vamos iniciar a comunicação. Já iniciou a comunicação. PIN code ainda não identificado. Vou aos ajustes e vou fazer um pedido de leitura do PIN code. Ignição ligada, painel de instrumentos ligado, motor parado, posição neutra, neste caso até um carro com caixa robotizada e bateria totalmente carregada ou carregada suficientemente. Chama até a atenção que nestes veículos, por exemplo, se a bateria estiver abaixo dos 12,5, geralmente não é possível programar nem chaves nem comandos à distância. Aguardar cerca de 10 segundos. Reparem como disparou uma série de sistemas, até só vi o ventilador da fonte de alimentação a disparar, porque houve um pico de corrente. E temos aqui o nosso código identificado. Neste caso eu estou a tapar um dígito, não quero que o carro possa ser vítima de assalto. Ou seja, já tenho, ele está-me a pedir agora para desligar a ignição. E ligar novamente. Então já desliguei a ignição, volto a ligar e vou agora carregar no OK no equipamento diagnóstico. Estava neste momento, tendo eu já o PIN code, em condições, por exemplo, de programar a chave. Bastava-me sair agora do menu de funções de serviço, de funções especiais, ou podia entrar aqui outra vez e ir agora fazer decifrar a chave. Carregar OK. Ele está a detectar a unidade de computador de bordo. E neste caso, esta unidade de carroçaria tem aqui algumas avarias relacionadas até com o sensor de temperatura externo e com uma luz traseira. Vamos aos ajustes, em que agora tinha aqui para decifrar a chave. Já tinha o código para introduzir, bastava meter agora as chaves novas para programar. Tão simples quanto isso. Ora, agora vou-vos dar um exemplo prático de uma situação muito comum neste modelo, nas C4 Picasso, principalmente até nas Grand Picasso com suspensão pneumática, e também mostrar até que as máquinas às vezes não são perfeitas e às vezes temos que procurar outros caminhos para resolvermos as situações. Quem está na área da reparação e conhece estes modelos que já começam a ter alguns anos, sabe que um problema recorrente começa a ser, com o passar dos anos, a falha no sistema de suspensão pneumática. Devido a ser uma reparação com valor elevado, existem muitos proprietários que optam por aplicar o kit depois de molas de suspensão e de amortecedores normais, ou seja, anulando o sistema original do veículo. Quando o fazem, uma situação que acontece depois é que fica sempre a aparecer no painel, e o painel de instrumentos deste carro até é bem grande, a avaria de que o sistema de suspensão está com defeito. Uma maneira de resolvermos isso é irmos à rede CAN do veículo e dizer que essa unidade não existe, ou seja, que essa função não está disponível. E aí entramos onde? Entramos na unidade de computador de bordo. Quando no nosso equipamento diagnóstico BrainD aparece computador de bordo, estamos a falar sempre da unidade de gestão de carroçaria ou de gestão da gateway, ou seja, onde todas as unidades vão comunicar. Neste caso eu entrei no C4 Picasso, já estou dentro da unidade de carroçaria, vou aqui a ajustes e aparece-me a ativação do modo de energia, de poupança de energia, reajuste de manutenção,
programação dos comandos, escrita do código de VIN, ou seja, para quando meto uma unidade de chassi nova, forçar os dados de medição de combustível, programar chaves ou modo de manutenção. Mas não tenho aqui nada para programar a CAN. Quando é assim, às vezes temos que ser um pouco criativos, que é aquilo que eu vou fazer neste momento. Vou sair de comunicação com o Citroën C4 e vou enganar então o equipamento de diagnóstico, dizendo que neste caso se trata de um Peugeot 207, até com o mesmo código de motor 9HZ. Vou entrar em diagnóstico. Está-me a dar que a unidade de computador de bordo também de 2006 a 2015. Vou entrar então em comunicação e ver o que é que ele me vai dizer. Cuidado que é assim, quando fazemos este tipo de experiências, principalmente quando entramos em programação, estamos a fazer isso por nossa conta e risco. Porque é assim, as unidades podem por vezes não ser compatíveis. Quando eu estou a fazer este tipo de experiências, o que é que eu normalmente faço? Entro em comunicação e as primeiras coisas que eu vou ver, normalmente, é se os parâmetros minimamente são coerentes. Ou seja, se está a ler se os contactos de chave estão ligados, se os modos de funcionamento, experimentar até fazer alguns atuadores de maneira a verificar, por exemplo, neste caso vou experimentar acender os médios, a verificar se o sistema está a ser compatível ou não com o da viatura em que eu pretendia trabalhar. Está a fazer assim. Parece estar tudo bem. Então vamos agora espreitar o menu de ajustes desta viatura. E aqui vemos que já encontramos aqui definição do veículo, configuração das centralinas presentes, configuração das centralinas instaladas, escrita de código VIN, ou seja, já temos mais programações. Por exemplo, configuração das centralinas instaladas. Este ajuste permite configurar as opções do computador central com referência às unidades de comando presentes no veículo. Aviso, quando é substituída, por exemplo, a centralina de BSI, configurarmos o que é que está instalado. Cuidado, bateria tem que estar totalmente carregada, não pode estar em modo económico. Vamos avançar. E então tenho agora aqui um conjunto de opções de motopropulsor, de sinalização, de informações ao condutor, limpa de para-brisas, proteção, ajuda na condução, conforto na condução. Vamos aqui, por exemplo, à ajuda na condução. E tenho, se tem unidade de controle da ESP, se tem regulação de velocidade, se tem estacionamento, ajuda de estacionamento, ou seja, as várias configurações que são possíveis colocar neste veículo. Como também, vamos aqui, ou seja, eu aqui posso regular tudo, inclusivamente se tem ou não suspensão eletrónica. Se a suspensão for fixa, basta chegar aqui na centralina de ajuste da altura da retaguarda e dizer que está ausente. Depois fazer guardar configurações, que fica programado. No caso de irem fazer esta programação, tenham atenção a uma coisa, a unidade tem que continuar lá montada. Eu digo isto porque a unidade de estacionamento elétrico comunica com a unidade central BSI em série com a unidade de suspensão eletrónica. Por isso, se eu desligar a centralina, deixo de ter comunicação com a unidade de estacionamento elétrico, então deixo de ter poder sobre o travão de mão do veículo. E então tenho um erro catastrófico que me impede até a viatura de pegar. Espero que tenham gostado de mais este esclarecimento. Para mais dúvidas, marquem também a vossa presença nas nossas sessões de esclarecimento. Obrigado. Continuem-nos a acompanhar no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook.